de Jesus. Quero convidar aqui o presbítero Antônio Fabrício para nos trazer a preciosa palavra do Senhor. Quero também aqui, na paz do Senhor, ter uma pessoa que está assistindo lá de São Paulo. É a tia dele, a Marli. Deus abençoe em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmão Marli, irmão João. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? É motivo de felicidade estar aqui nesta noite, reunido com os irmãos, pois a congregação do IP é a congregação que está no nosso coração, né, irmãos? E aqui trago saudação da congregação do Mantiqueira, ao pastor Renato, à irmã Elaine, na pessoa do pastor Samuel, para quem nos deu autorização para estar aqui para pregar a palavra de Deus. Alguns convites foram lançados no passado, mas a questão do nosso horário de trabalho muitas vezes dificulta de nós sairmos. Mas graças a Deus esse mês eu tenho saído, faz mais ou menos acho que 4 domingos que eu não vou na congregação do Mantiqueira, então os irmãos veem que Deus nos concede essas oportunidades de a gente sair. Mas Deus tem feito maravilhas. Aqui também o meu carinho ao irmão Dantas, à irmã Elisa, ao Nil, ao Ellison, a Daiane, a quem eu amo. Porque quando eu vim para cá, irmãos, não tinha nem reboco essa parede. As janelas eram de madeira. E aqui começou tudo, pois aqui eu fui consagrado diácono, aqui eu fui consagrado a presbítero, e aqui eu conheci o amor da minha vida, meu casamento, e Deus fez maravilhas na nossa vida. Também quero agradecer a igreja do IP, que orou pela minha esposa, que minha esposa ficou ali 18 dias no hospital, e a igreja toda orou do campo pela saúde da minha esposa. A oração chegou até o Rio de Janeiro, cidade de Resende, Volta Redonda, setor da Assembleia do Ministério do Belém, setor de São Miguel Paulista, Itaim Paulista. Então, a Bíblia diz que a oração do justo muito pode ser feita. Eu ia ali na UTI, a minha esposa não reagia, não foi um AVC normal, irmãos. E graças a Deus a igreja orou e Deus restituiu a saúde da minha esposa. Você pode glorificar ao Senhor. Meus irmãos, abram a Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 28. Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo 28. Nós tivemos um trimestre maravilhoso, que falou sobre em defesa da fé. Todos nós somos apologistas da fé, diante de tantas heresias que tem nos dias atuais. Se faz necessário nós, até porque quando alguém pedir o motivo e a razão da nossa fé, nós estejamos preparados para falar da inerrante palavra de Deus e falar das verdades bíblicas, pois a palavra de Deus ela é inerrante. Mateus capítulo 28, versículo 18, versículo 19, versículo de número 20. Nós vamos entrar no segundo trimestre e o verbo se fez carne. Outro trimestre que certamente será maravilhoso. E o que me tocou nesse trimestre foram as lições número 4, número 5 e número 9. Claro que todas as lições foram maravilhosas, mas existem aquelas que é de suma importância para nós testificarmos da nossa fé. E uma das doutrinas bíblicas mais surpreendente, maravilhosa das Sagradas Escrituras é a Trindade Divina. Essa é maravilhosa. E existe um conceito nas heresias que pregam inverdades, e nós precisamos, através das verdades bíblicas, falar do motivo da razão da nossa fé. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 28, versículo 18, 19 e 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Podemos assentar, irmãos? Irmãos, quando nós olhamos para esta palavra maravilhosa de Jesus Cristo, eu olho para o contexto da igreja primitiva, porque não havia um credo formado, não havia necessidade de um credo formado na igreja primitiva. E se nós olharmos os capítulos iniciais do livro de Atos dos Apóstolos, nós poderíamos também dizer de Atos do Espírito Santo, porque a pessoa do Espírito Santo trabalhou poderosamente no início da igreja primitiva. Não havia esta necessidade de uma formulação de um credo apostólico, porque todos tinham em comum, todos tinham o mesmo pensamento. É nítido que eles tinham esse pensamento, estava concreto e era verdade, que os discípulos, os apóstolos, os primeiros discípulos sabiam quem era o Pai, quem era o Filho e quem era o Espírito Santo. Não havia essa necessidade. Então, quando passa o período do primeiro século depois de Cristo, e que depois das mortes dos apóstolos, e o último apóstolo a morrer, provavelmente o apóstolo João, no ano de 93 depois de Cristo, começam-se no segundo período, e esse segundo período vai no segundo século depois de Cristo, e os terceiros séculos depois de Cristo, as heresias começam a ser introduzidas no seio da igreja. Primeiro nós já ouvimos falar sobre o gnosticismo, e aí vai adentrar outras heresias como o unicismo. O unicismo, na pessoa de Ario, no quarto século depois de Cristo, tem entrou sobre a igreja, tentando trazer uma confusão e tirar a deidade de Cristo, dizendo que Cristo não é eterno, dizendo que Cristo não é um ser divino, e que o Senhor Jesus Cristo é uma criatura. Ora, uma criatura não pode criar todas as coisas, não é verdade, meus queridos? Então, quando nós olhamos para isso, há a necessidade de uma formulação de um credo, e nisso então a igreja, não a igreja católica, apostólica, romana, porque a igreja não havia sido unificada neste período. Eu estou dizendo no período em que a igreja estava sendo perseguida, a igreja estava sendo assolada pelos imperadores romanos, e quanto mais a igreja era perseguida, a igreja ela crescia, a igreja fortalecia, a igreja multiplicava, Deus operava milagres, Deus operava maravilhas no seio da igreja. Então, quando essas heresias do unicismo vêm adentrar sobre a igreja, há essa necessidade de uma formulação de um credo apostólico. Agora os pais da igreja vai se reunir num concílio universal na cidade de Nicéia, chamado o Concílio de Nicéia, no ano de 352, porque o presbituário ou o bispuário de Alexandria, ele tinha esse pensamento, dizendo que Jesus Cristo era uma criatura, dizendo que Jesus Cristo não era uma divindade. Agora, na mesma cidade, um diácono chamado Atanásio, ele tinha assim este propósito, de ir naquele concílio falar da trindade divina. É claro, meus amados irmãos, que não soa positivamente a palavra trindade, até porque os reformadores não gostavam dessa palavra, não gostavam da palavra trindade. Muitas vezes os formadores usavam a palavra triunidade em vez de trindade, mas os pais da igreja, tanto do Oriente como do Ocidente, não usavam de primeiro a palavra trindade, eles usavam a palavra trias e depois trinitas. Eles usavam essa expressão no latim para formular a trindade divina, para trazer a informação à igreja que nós adoramos a Deus. E quando nós usamos a expressão Deus, nós estamos adorando o Pai, nós estamos adorando o Filho e nós estamos adorando ao Espírito Santo. No momento quando você fala eu adoro a Deus, eu glorifico a Deus, você está adorando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando a gente lê a palavra de Deus, lê Mateus, o versículo 29 vai falar em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, porque senão esta pronúncia vai soar três deuses. Mas o próprio Jesus fala em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Vejamos, irmãos, vamos olhar para a palavra de Deus. Nós temos que usar versículos da
Bíblia Sagrada, irmão Dantas, para trazer a felicidade da doutrina maravilhosa que é a Trindade Divina. Pois no começo da palavra do Senhor, no livro de Gênesis, o primeiro versículo da Bíblia Sagrada, ou seja, os 66 livros da Bíblia Sagrada, vai trazer milhares de versículos para trazer a veracidade da doutrina da Trindade. Mas o primeiro versículo da Bíblia Sagrada é: no princípio criou Deus o céu e a terra. Aqui uma verdade, aqui é uma afirmativa, que Deus criou os céus e a terra. Mas que Deus é esse? Pois bem, se eu usar a tradução da palavra Deus no hebraico, a palavra do hebraico para Deus, no capítulo 1, versículo 1, é a palavra Elohim. A palavra Elohim não está no singular, a palavra Elohim está no plural. Então aqui já há uma verdade anunciada para nós a respeito da Trindade Divina: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui já cai todo o unicismo quando o Senhor fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando Deus criou o céu, a terra, lá estava Jesus Cristo. Jesus, irmãos, não veio no período neotestamentário, não. Jesus já estava com o Pai. Sabe por quê? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e tudo que foi feito sem ele, nada se fez, porque todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus Cristo. Jesus Cristo está além do tempo, Jesus Cristo está além do espaço, porque Jesus Cristo, como Deus, ele criou o tempo. Jesus Cristo não é limitado ao tempo, meu querido. Aleluia. Eu gosto muito de usar a palavra tempo na Septuaginta, porque a Septuaginta vai definir tempo entre Cronos e Kairos. Kairos é o tempo de Deus e Cronos é o tempo humano. Nós estamos limitados ao Cronos. Cronos de cronômetro, né? Quando nós temos ali o cronômetro para dar o tempo, essa palavra deriva de Cronos. Então, Cronos é o tempo humano e Kairos é o tempo de Deus. É o tempo das oportunidades. Chegou o tempo das oportunidades de Deus na nossa vida. Chegou o tempo de Deus trabalhar na tua casa. Chegou o tempo de Deus trabalhar na tua vida. Chegou o tempo de Deus fazer coisas extraordinárias sobre a minha e sobre a sua vida. Aleluia. Será que você pode glorificar, oh aleluia, e exaltar o nome santo do Senhor? Aí, irmãos, quando nós vamos lá no capítulo 1, quando Deus já fez todas as coisas, e agora ele vai criar o homem. E no momento quando ele cria o homem do pó da terra, e quando ele cria o homem, ele diz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. A palavra façamos. Eu gostaria de saber, no entendimento dos unicistas de hoje, como é o voz da verdade, como é o tabernáculo da fé, como aceita só Jesus, e também da qual eu pratiquei no ano de 1998. Alguém que já conhece a igreja local de Witness Lee? Eu estava ali na igreja local de Witness Lee nos anos de 1997 e 1908. Ali eles são unicistas. Eles creem que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa. É assim como o arianismo, irmãos, acreditava que o Jesus era uma criatura, e assim o Pai e o Espírito Santo era apenas uma pessoa. Então nós vemos, irmãos, como as doutrinas de hoje, heréticas, como da voz da verdade, que são introduzidas através dos hinos que eles cantam e nos shows que eles propagam. Eu quero dizer aonde que eles pegam a heresia, aonde está escrito: façamos conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. A palavra está no plural. Será que Deus disse para os anjos? Não. Para quem Deus disse façamos? Porque, irmãos, na eternidade estava o Pai lá, estava a pessoa do Filho, estava a pessoa do Espírito Santo. Então, quando o homem foi formado, e aí eu glorifico, irmãos, porque a genética diz que através do estudo do DNA, que todos nós saímos de um só homem. Esse homem Adão, que foi criado, aleluia, pelo Pai
pontinho é uma vogal para a contenção da letra. Então, os judeus não usavam o tetragrama para anunciar o nome de Deus. Então, em vez do tetragrama, ele usava a palavra Senhor. Então, há mais de 5.000 passagens bíblicas em toda a Bíblia Sagrada para tirar o tetragrama e colocar a palavra Senhor. E a palavra Senhor está no livro do profeta Isaías, no capítulo 4, no versículo 3, quando ali há uma profecia para que João Batista pudesse preparar o caminho do Senhor. E isso se concretiza na passagem bíblica do livro de Mateus, no capítulo 3, quando Jesus se achega ao Rio Jordão, e ali ele vai ser batizado por João, e João diz: Senhor, eu tenho que ser batizado pelo Senhor, eu não sou digno nem de desatar as tuas sandálias, mas convém que cumprisse as Escrituras. Então, naquele momento eu estava cumprindo Isaías capítulo 40, versículo de número 3, a palavra é infalível, a palavra é inerrante. E naquele momento, quando Jesus Cristo estava sendo batizado por João Batista, ouviu-se uma voz do céu: eis o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E no mesmo instante, uma pomba desce sobre Jesus Cristo, e aí o licista, e aí testemunha de Jeová, e aí voz da verdade. Aonde que está inerrante esta palavra quando diz uma voz do céu? Se ouve uma voz do céu, uma pessoa, Jesus Cristo no Jordão, uma pessoa, e o Espírito Santo desce na forma corpórea de uma pomba sobre Jesus Cristo. Ali, meus queridos amados irmãos, é a ação do Espírito Santo na vida de Jesus, a ação do Deus triuno. Glorifica, enaltece, porque Ele é grande, Ele conhece cada estrela pelo seu nome. Existem bilhões, aliás, trilhões de estrelas no universo. Os cientistas dizem que o universo, irmão Edson, está em expansão. Poxa, se está em expansão, então será inumeráveis. Mas Deus conhece todas as estrelas pelo seu nome, e Ele chama você, meu querido, pelo nome. Ele não esquece de você. Ele não esquece de você. Se Ele tiver que falar com você, Ele vai te chamar pelo nome. Se Ele chama a estrela pelo nome, Ele vai chamar você também pelo nome. Ele chamou Jacó pelo nome, Ele chamou Abraão pelo nome, Ele também te chama pelo nome e te diz: tu és meu, tu és meu, eu vou trabalhar na tua vida. A Bíblia, no livro da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 9, em Jesus, nele, corporalmente, habita toda a plenitude da deidade. Isso é maravilhoso, irmão, porque nós sabemos aqui que quando Jesus veio na plenitude dos tempos, quando Jesus veio, nós entendemos pelas profecias, pelo livro profético de Daniel, capítulo 10, aliás, capítulo 9, versículo 26, sobre as 70 semanas de Daniel, e nós estamos naquela parada, porque nós estamos no tempo dos gentios, e estamos entrando na última semana de Daniel. Jesus veio do seu tempo. Ele veio, irmão, na forma do corpo de um homem. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é 100% homem. Jesus Cristo, Ele é 100% Deus. Na teologia, isso se chama união hipostática. Oh, aleluia! Na teologia, irmãos, fala, não é da fusão da natureza humana, é hipostática, na verdade, né? A natureza humana não fundiu com a natureza divina, não. É a natureza humana 100% homem e a natureza divina 100%, uma interagindo, porque quando atuava a natureza humana, a natureza divina sentia. A natureza humana, quando a natureza divina manifestava, a natureza humana também trabalhava em ação. Não é que quando Jesus falava como Deus, a natureza humana ela ficava intacta e não operava. Não, porque no corpo de Jesus Cristo,
a natureza divina. E aí isso é algo maravilhoso, porque nos evangelhos sinópticos, Jesus vai falar: as aves do céu têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Jesus estava falando como homem, mas a natureza divina estava sentindo os efeitos da natureza humana, mas Jesus estava ali atuando como homem. Ele estava dizendo: as aves do céu têm o seu ninho, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Quando Jesus fala: aleluia, aleluia, crê em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus Cristo está falando como Deus. Jesus estava falando como aquele que é da triunidade, do Deus triuno. A natureza humana também estava sentindo. Isso é na teologia chamado comunicato idiomato. O que a natureza humana expressa, a natureza divina também vai sentir. Mas aí você vai dizer: Deus morreu na cruz do Calvário. Não, mas o Deus que estava, a deidade que estava em Cristo, sentiu os efeitos da dor. O Deus que estava habitando, o Deus homem que estava habitando. E aí, irmãos, isso aqui é mistério, é forte da compreensão humana, pastor Antônio. Isso foge da compreensão, porque até mesmo se nós falarmos assim, Deus não está limitado ao tempo, porque Deus é eterno. Mas que eternidade é essa? Eu sei que é a eternidade passada, a eternidade futura, mas eu não sei qual é esse tempo. Então, passa, meu querido. Isso passa da compreensão humana. Mas a palavra de Deus diz lá, irmãos, aleluia, não se turbe, João capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, porque também eu sou Deus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou e também vou preparar lugar. É para que onde eu esteja, vós estejais também. A sua casa está cheia de buraco, está cheia de goteira, a sua casa está precisando de uma reforma. Fica tranquilo. Jesus tem uma mansão celestial para você, meu irmão. Jesus tem uma mansão celestial. Glorifica, enaltece, invoca, porque a palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor, e o Senhor nessa passagem é Tetagama, será salvo. Aleluia. Então, irmão, quando você está lá na sua casa, está aperreado, como diz o nosso irmão nordestino, você está lá aperreado, tem misericórdia, Jesus. Aí você: oh, glórias a Deus. Está com dificuldade lá no teu lar: oh, glórias a Deus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor. Não é os 144 mil, não é só a nação de Israel, é todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, por causa do horário, agora é a última para me falar da Trindade. Eu gostaria de falar muitas coisas. O chamado de Israel, pastor Renato, o israelita ama, e é o credo do judaísmo. O judeu ora o chamado de Israel 3 vezes ao dia. Em todos os lugares onde há judeus, o judeu está orando. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor é o único Deus. A palavra errad, nesse versículo, a palavra hebraica errad, às vezes é difícil de pronunciar o hebraico, né, irmão? Já é difícil pronunciar o português e muito mais o hebraico, que às vezes tem que puxar um R, né? A palavra errad, como primeira, como como única, não é uma unidade absoluta. É só uma pessoa. A palavra errad é uma unidade composta, um substantivo coletivo. Olha a revelação que Deus dá a Moisés em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor, o seu Deus, é o único Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Só esta revelação. E essa revelação, Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos de Israel
a sua mulher, e será um só. E será um só. Essa palavra um é errada. Ora, homem e mulher não é só um, é homem e mulher, são duas pessoas. É a mesma maneira. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, ó Israel. Aí abrindo parênteses. Ouve, ó igreja. Ouve, ó povo de Deus. O Senhor, Ele é o único Deus. Adonai, aleluia. Aleluia, Ele é o único Deus. Ele é o Pai, Ele é o Filho e Ele é o Espírito Santo. Glorifica o Senhor. Se coloca de pé no nome de Jesus Cristo. Glorifica o Senhor, porque Ele é grande na tua vida. Irmãos, eu amo esta doutrina bíblica. Oh, aleluia, porque são fundamentos da nossa fé. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio, algumas traduções diferentes de outra, atualizada, corrigida, palavra, verbo. No início, no princípio, era a palavra. A palavra estava com Deus. A palavra, o verbo, o Logos, Ele é Deus. João tinha essa verdade. Não havia não precisava de um credo, porque os apóstolos já sabiam. E aí Jesus, quando no capítulo 16 fala a respeito do Espírito Santo, me falta tempo para falar da pessoa do Espírito Santo. Mas aí o Senhor, no capítulo 16, fala, eu vou, mas virá um outro Consolador. E aí Ele nos consolará acerca dessas coisas. É algo maravilhoso, irmãos. Não falta na escola bíblica dominical, irmãos. A escola bíblica dominical, irmãos, é a maior escola teológica do mundo. Irmãos, eu costumo comprar, não sei se os obreiros costumam comprar, a revista escola dominical de capa dura, porque você guarda lá na sua revista. Eu tenho lá uma prateleira lá na minha casa só de revista escola dominical. E aí eu compro também um livro de apoio, porque o que não está na revista, né? Os irmãos aí que são professores, eu também sou professor ali no Mantiqueira. O livro de apoio ajuda e ajuda bastante na escola dominical. Feche os seus olhos, irmãos. Aleluia. Como diz as crianças, o meu Deus é grandão. Não tem problema maior que Ele não possa resolver. Assim como eu estava angustiado por causa da minha esposa há 1 ano e 8 meses. Há 1 ano e 8 meses atrás. E agora estou angustiado por causa da situação do meu filho. Os irmãos oram pelo meu filho. Mas eu creio no milagre de Deus. Eu creio, irmãos, no milagre extraordinário de Deus na vida da minha família. Eu creio no milagre de Deus. Viu, obreiros? Eu creio no milagre de Deus. E aí, quando Deus fazendo um milagre na sua vida, testemunhe, glorifique, fale que foi Deus que abriu a porta. Foi Deus que operou o milagre na minha casa. Foi Deus que trouxe o meu filho de volta para o Evangelho. Foi Deus que salvou a minha família. Aleluia. Feche os seus olhos. Glória a Deus. Rose, eu te amo, tá, Rose? Irmão, se eu estou aqui hoje é porque a Rose é culpada. Eu não saio daqui, eu amo os filhos da Rose, o Diguinho e o Tiago. Eu amo vocês. Vocês me impediram de fazer há 26 anos atrás teologia. Eu ia morar na escola teológica, ia fazer teologia há 26 anos atrás. E aí o Tadeu disse assim, a cova está aberta. E a irmã chorava. Mas éramos uma família, somos uma família. Então, eu amo você. Se eu for fazer uma biografia, você não sai da biografia da minha vida. Você, irmão Paulo, né? O Diguinho, o irmão Carlos, o Diguinho e o Tiago. Glórias a Deus. Feche seus olhos. Ora, irmãos, ora com o maior problema que você tem na sua vida. Porque eu creio que Deus faz milagres e maravilhas. Assim como Ele está fazendo na minha vida. Ele disse no meu coração, eu desci na tua casa e a sua casa será maior do que o estrado da primeira. Então feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, aqui está a tua igreja, linda igreja, Senhor. Pai Celestial, eu glorifico ao Senhor pelo departamento da Escola Bíblica Dominical aqui nesta congregação, pela vida de cada professor e pela vida de cada aluno. Eu tenho certeza que o Senhor já ordenou uma bênção espiritual sobre a vida de cada um dos teus filhos aqui nesta noite. Mas eu vou além, Senhor. Eu quero que o Senhor opere
sua misericórdia, segundo as suas infinitas misericórdias. Vai lá na casa do teu servo, vai lá na casa da tua serva. Opera um milagre, Senhor, e que ela venha testemunhar para a glória e a honra do teu nome. Assim eu agradeço esta oportunidade, e a igreja continua orando pela minha família, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, assim, por gentileza, conceda-me mais alguns minutos. Estamos indo embora para o nosso lar. Quero agradecer a Deus pela vida do presbítero Antônio Fabrício, por esta palavra ministrada ao nosso coração. A EBD é muito importante. Um apresentador de um programa secular, ele disse uma vez: o pai e a mãe que não leva o seu filho para a escola bíblica dominical tem grande probabilidade de buscar o seu filho na porta da cadeia. Antigamente o pai mandava e o filho obedecia. Hoje o filho manda e o pai obedece. Eu não vou, aí você fala, tadinho, vou deixar ele dormir. Tem que trazer para a escola dominical. Em casa já é regra. 8 horas todo mundo tem que estar pronto para vir para a escola dominical. Isso desde quando o Gabriel era criança. Ele já tinha essa regra. Então, traga. Eu tenho certeza que você não quer buscar o seu filho na porta da cadeia. Estou dizendo que uma pessoa que nem é cristã falou isso. Está gravado num programa do SBT, programa do Rapinho. O Rapinho disse isso. Isso é verdade. É verdade. Então nós temos que ter esse conceito dentro do nosso lar. Eu quero, antes de dar o aviso, dar uma notícia para você, evangelista Alessandro. A sua neta já melhorou. Se Deus quiser, amanhã ela vai ter alta. Amém, irmãos? Já não está mais com aquilo, viu? Já está fora daquilo já. Estava com baixa saturação, já regularizou a saturação. É interessante que mandou mensagem agora, na hora do culto, já estabilizou, viu? Avisa aí que Deus já fez a obra. É crente orando e Deus trabalhando, irmãos. Glória a Deus. Eu quero justificar aqui também a ausência do maestro Dene. Ele teve que se ausentar, que ele foi pregar na congregação do Paz. Meus irmãos, eu quero aqui agradecer a Deus pelos 37 inscritos que tivemos para o Congresso GPS. Em nome do nosso irmão Júnior, da nossa irmã Araceli, que nos ajuda, são promotor deste GPS. Nós queremos agradecer todos que se inscreveram. Tivemos este sábado abençoados ali no Templo do Centro. Quem foi, saiu dali enriquecido. Também, logo após o término deste culto, às 21h30 exatamente, vamos dobrar os nossos joelhos e vamos orar até às 22h30. Quem desejar ficar conosco estará orando, intercedendo pelos trabalhos que vão acontecer. Nós temos o WhatsApp. Eu acho que não tem aí o irmão cartaz do WhatsApp. Tem como colocar aí? Coloca aí o cartaz do WhatsApp. No dia 12 começa o nosso WhatsApp. São esses os pregadores que vão estar: pastor Jurandir, de Guaratinguetá, pastor Alex, da sede, a irmã Tatiana Ferraz, o tio Júnior, o pastor William Afonso, de Campinas, São Paulo, a irmã Nora, de Guarulhos, São Paulo, pastor Lucas Torral, ali de Jacareí, São Paulo, e também nosso pastor Gerson Menezes.
de São José dos Campos. Então, começa o nosso WhatsApp no dia 12. Já está aí. É logo ali de menino, né? Glória a Deus. Já está chegando, irmãos. Nós temos os trabalhos que continuam, e principalmente agora, em época de WhatsApp, nós pedimos a participação dos irmãos para amanhã o ensaio, oração, os departamentos, amém? O ciclo de oração, as irmãs em peso, precisam ensaiar. Nós temos ensaios dos nossos adolescentes, da cidade, né? As crianças dão um jeitinho na segunda-feira, os juniores, também eles têm um momento de ensaio. Então amanhã nós temos essa programação, oração e ensaio a partir das 19 horas. Oração das 7 às 8 da manhã, até sexta-feira, estamos aqui orando. Quarta-feira, com exceção, é consagração com as irmãs e toda a igreja. Terça-feira, o nosso culto público. Na quarta-feira, reunião de obreiro no Templo 7. Amém? Reunião de obreiro no Templo 7, com o nosso pastor presidente. Na quinta-feira, culto de ensino na congregação. Sexta-feira, ensaio com os adolescentes. No sábado, às 18h30, evangelização, nosso culto ao ar livre. Ainda vamos ver um local onde nós vamos fazer este culto. Nós vamos ver o nosso irmão Lauro, deve estar por aí. Nós vamos programar e avisamos os irmãos a localidade. No domingo pela manhã, às 8h30 com oração, está ali, irmão Lauro, também. Vamos ver um local para a gente fazer o nosso culto ao ar livre, sábado, às 18h30, tá bom? Pode ver o lugar, me avisa. O lugar que você vê é lá que nós vamos falar do amor de Jesus. Tá bom, meu irmão? Também, à noite, tem um ensaio, né? Dos nossos juniores, também da mocidade, no domingo, após a escola dominical, 8h30, a escola dominical, nós começamos com oração. Às 9 horas, vamos para as classes. Começa o novo trimestre, se inscreva e seja participante. No domingo é o nosso culto, mais um para Cristo. Vamos ver qual departamento vai estar conduzindo os trabalhos a partir das 18h30. Tudo isso, uma recomendação de Tiago. Já foi falado muito de Tiago aqui. Recomendação de Tiago, meio irmão de Jesus, dizendo: se Deus quiser e se vida estivermos. Porque a gente não somos dono do futuro. A Deus pertence. Você não sabe nem o que pode acontecer com você daqui a alguns minutos, não é? Teve gente que acordou para beber água e não voltou mais para cá. Teve gente que foi urinar e não voltou mais para cá. Foi o caso da minha mãe. Minha mãe levantou para ir urinar e morreu lá no banheiro. Deus voltou para ela. Então nós temos que estar preparados todo momento. Coloque o seu joelho no chão, sua cara no pó, reserva o azeite, porque a trombeta pode tocar para você, amém? E nós vamos estar aqui para falar sobre você, amém? Porque nós temos que fazer um culto fúnebre, né? Deus abençoe, irmãos. Vida para todos em nome de Jesus. Vamos colocar ele. Chega de gracinha, né, pastor? Vamos embora. Vai ter Campina, irmãos. Círculo de oração. Já aumentou, voltou para 7 de novo. Glória a Deus. A igreja aqui é de cada departamento um valor. Meus irmãos, antes de nós fazermos a oração final, tem alguém que entrou aqui e quer entregar a sua vida para Jesus Cristo? Dá um sinal com as suas mãos. Nós vamos orar por você. Está afastado, os caminhos do Senhor, quer retornar? Levante suas mãos, nós vamos orar por você. Tem um jovem aqui, glória a Deus. Vai ali, André. Vem aqui do lado do seu filho, em nome de Jesus. Tem mais alguém, irmãos? Isso não é feio, não. Entendeu? Não é feio. Isso é justo. Quando nós reconhecemos que precisamos desse momento. Isso daí serve para crente também, viu? Crente que pecou,
está levando uma vida em pecado e se arrepende, mas não, eu preciso aceitar Jesus de novo. O pastor não sabe, mas eu estou fazendo isso, e eu quero me entregar para Jesus novamente. Eu quero começar uma nova vida a partir de hoje. É você aceitar Jesus de novo na sua vida. Não é feio, não. Feio é ficar no pecado e a trombeta tocar e você ficar para ser condenado, se você não morrer martirizado na grande tribulação. Mas os crentes salvos em Cristo Jesus, foi falado pelo presbítero Antônio, tem um novo céu e uma nova terra esperando por nós. Glória a Deus. Isso aí, ó, está vindo mais gente aqui. Isso é bom, é agradável. Quando vem de monte. Glória a Deus. Eles convidam, vamos lá todo mundo. Deus abençoe, viu? Tem alguém que está afastado? Se não tem, nós vamos orar por esses irmãos. Quero convidar o evangelista Edivaldo para fazer esta oração. Deus abençoe a todos os nossos visitantes. Sejam sempre bem-vindos a esta casa. Utilize as mensagens das nossas crianças. Se gostar, podem ficar. Glória a Deus. Recebemos. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, somos gratos por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Somos gratos pela vida dos nossos irmãos que vieram aqui na frente, aceitando ao Senhor como o único e suficiente Salvador. O Senhor venha perdoar os seus pecados, escrever o seu nome no livro da vida, dando direito de vida eterna e comunhão com essa igreja. Pai, continua ajudando a cada um de uma forma toda especial, despedindo o teu povo em paz e segurança, dando uma semana abençoada. Aonde estiver travado, possa se destravar. Aonde estiver impedimento, possa sair o impedimento agora, no nome de Jesus. Pai, despede o teu povo em paz, dando eles uma semana abençoada. Que a mão do Senhor, essa mão de poder, de milagre, possa continuar estendida sobre a vida da tua igreja. É o que eu te peço e te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Quero convidar aqui o evangelista Matusalém para interpretar a bênção apostólica. Oração das 21h30, todos os dias de culto até o WhatsApp, vamos estar fazendo esta oração. Então hoje, os irmãos que desejarem, será bem-vinda a sua presença entre nós. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, mas assim por sua mão. E o grande amor de Deus, a graça, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo do Senhor, aquele que aguarda a vinda de Cristo, diga comigo, amém.